Evangelho de Jesus, segundo Maria, mãe de João Marcos e Maria Madalena. Capítulo 44. Título: Paulo, um preso 5 estrelas. 1. A concluir o segundo volume do seu Evangelho, o nosso companheiro Lucas retém Paulo durante 3 meses na ilha de Malta. Como nessa ilha não há judeus da diáspora, Paulo não tem sinagoga aonde se dirigir e pregar. Como tal, não anuncia o seu Evangelho a ninguém. Não desce aos pagãos. Apenas opera milagres, entre aspas, entre eles. 2. Milagres de trazer por casa, obviamente, para impressionar, como os da atual Igreja Cristã Romana, Católica Romana, seguidora não de Jesus, mas de Pedro e Paulo, e do seu mítico Cristo davídico. Na ânsia de produzir beatos e santos, elas e eles, e lucros com os seus cultos, declara milagres, curas conseguidas pelos médicos e pelos fármacos. 3. Na ilha, Paulo tem-se na conta de superior e faz-se até passar por Deus. Os seus milagres começam na casa do primeiro da ilha. Esta expressão está entre aspas. O magistrado romano, do seu nome Públio. Com a sua narrativa, o nosso companheiro Lucas desmascara a pretensa superioridade do judaísmo frente aos povos não-judeus ou pagãos. 4. Ainda hoje, século XXI, esta narrativa nos choca, por se apresentar tecida de pormenores tão nos antípodas das práticas maiúticas de Jesus, mas tão do gosto do judaísmo bíblico, denunciado, desmascarado por Jesus. Cito: ora, escreve Lucas, o pai de Públio estava retido no leito com febre e desinteria. Paulo foi vê-lo e, depois de 5, orar, impôs-lhe as mãos e curou-o. Em consequência disso, os outros enfermos da ilha vieram também procurá-lo e foram curados. Eles, por sua vez, cumularam-nos de honras e, na altura da partida, proveram-nos do necessário. Acabou a citação. Facilmente se percebe aqui uma postura nos antípodas das posturas de Jesus. 6. Nestes 3 meses em Malta, Paulo faz lembrar os atuais pastores de igrejas cristãs e pretensamente evangélicas. Fazem correntes de oração e operam curas, faz de conta, mas só para ficarem ricos em poucos meses ou anos. São atores de altar, criminosos e idólatras. O seu Deus é o mesmo ídolo do judaísmo e do cristianismo. 7. Se para Deus nos ser favorável é preciso invocá-lo, organizar correntes de oração, orar, impor as mãos, peregrinar até aos santuários, multiplicar ritos e missas, andar de joelhos, clamar por ele dia e noite, como fazem os sacerdotes de Baal no tempo do profeta Elias bíblico e hoje todas as religiões, então só pode ser um Deus ídolo. 8.
E tal é também o Deus cristão do cristianismo, denunciado desmascarado pelo próprio Jesus e pela sua revolução antropológica teológica. Sob as suas irmãs gêmeas, desde o ano 28 até hoje, e testemunhamos desassombradamente este seu Evangelho ou Boa Notícia contra o Evangelho cristão de Pedro e Paulo. 9. A narrativa neste capítulo 28 repete uma e outra vez o número 3 e uma vez o número 7. São números do judaísmo, cristianismo e da sua Bíblia, não de Jesus. Aliás, com Jesus e a sua revolução antropológica, teológica, o judaísmo implode ao crucificá-lo na cruz do Império Romano. Não há um povo eleito de Deus. 10. Para os judeus, Jesus, um Deus com o povo eleito, entre todos os demais povos, é um Deus projetado e inventado. No caso dos judeus, projetado e inventado pela casa real de Davi e Salomão e pelos sacerdotes, segundo a ordem de Arão, irmão de Moisés, e prosseguido pelo judeu-cristianismo de Pedro e Paulo contra Jesus. 11. Quando finalmente chegam a Roma, Paulo já é esperado pelos irmãos desta cidade. Esta expressão está entre aspas. Entenda-se, judeus da diáspora, previamente avisados da sua chegada. Vieram ao nosso encontro até ao fórum de Ápio e 3 tabernas. Paulo sublinha o nosso Lucas sem perder pitada, ao vê-los, deu graças a Deus e cobrou ânimo. 12. E agora vejam a abissal diferença entre Paulo e Jesus no tratamento dado a um e ao outro pelo mesmo império. Sinal da abissal diferença entre o ser, viver, dizer de Paulo e o de Jesus. Depois de entrar em Roma, cito, Paulo é autorizado a ficar em alojamento próprio, com o soldado a guardá-lo. É como se vê um preso 5 estrelas. 13. 3 dias depois, de novo, o número 3, típico do judaísmo, Paulo convoca os principais dos judeus. É uma constante nas chamadas viagens apostólicas. O judeu cristão Paulo procura os judeus da diáspora para ver se os convence a crer no Messias ou Cristo davídico. Jesus, o maldito segundo a lei, nunca é anunciado. 14. Os principais dos judeus vêm ter com ele e Paulo testemunha-lhes todo o seu judaísmo davídico. Irmãos, diz, embora nada tenha feito contra o povo ou contra os costumes paternos, fui preso em Jerusalém e entregue às mãos dos romanos. E vai por aí fora, na sua exposição, sem nunca fazer a mais pequena referência a Jesus. Assim termina o capítulo 44 do Evangelho de Jesus segundo Maria, mãe de João Marcos e Maria Madalena. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.